Bom dia a todos. Bom dia. Todos estão a passar bem? Graças a Deus, ao Messias Meixo Sama. Parabéns pela inauguração do nosso primeiro Jory Center do Acupунgo. Parabéns a todos. Realmente é um dia de muita alegria. Como a irmã Marcelina, a ministra Graça falaram, é um dia que nós esperamos há muito tempo. Essa alegria que nós estamos a sentir é a alegria também dos nossos ancestrais e antepassados. Eu gostaria que os senhores lembrassem bem da alegria desse dia e criassem o objetivo de serem instrumentos de Deus e do Messias Meixo Sama para levar essa alegria para todos os lares de Angola, da África e do mundo. É para isso que nós construímos esse local, esse modelo, o Jory Center, com o objetivo daqui ser um local para nós orarmos, nos reunirmos, ganharmos força, aprimorarmos, mas aqui é um local para a gente receber força para poder levar essa luz para todos os lares, para as famílias angolanas, africanas, do mundo inteiro. Nós não podemos achar que já concluímos a nossa tarefa. Não. Hoje é que começa a nossa tarefa. Nossa tarefa vai estar concluída quando cada família em Angola, em África e no mundo viver verdadeira felicidade, despertar para o servir a Deus e ao próximo e à humanidade. Por isso que nós precisamos pegar esse dia de hoje como um ponto de partida para uma nova fase na vida de cada um de nós, para o nosso querido município do Acupунgo, para a província do Kwanza Sul, para Angola, para a África, para o mundo, para levarmos essa luz do jorei, da flor, da limpeza, da horta caseira, da alimentação natural, para todas as famílias do mundo. A base da sociedade é o indivíduo, e o indivíduo é a base da família. A construção do paraíso terrestre, do que Jesus chamou de reino dos céus na terra, começa no meu coração e na minha casa. O que eu faço em casa, eu vou fazer na sociedade. O que eu faço em casa é o que eu transmito para os meus filhos, para amanhã eles fazerem na sociedade. Se eles me veem maltratar minha mulher, aí meus filhos vão achar que é natural maltratar a mulher, vão maltratar a esposa, maltratar a mulher na rua. Se vê a mulher faltar respeito com o pai, também vão achar que é natural fazer isso. Mas se em casa eles veem os familiares, a partir do pai e da mãe, preocupando um em servir o outro, preocupando com a felicidade e o bem-estar do outro, eles também vão levar isso para a sociedade, vão levar isso para o mundo. Então nossa grande tarefa é aprofundar nos lares. Muito importante nós lembrarmos da nossa missão. Mas antes de falar um pouco mais da nossa missão, eu queria falar sobre a relação de Meixo Sama com Nosso Senhor Jesus Cristo e com as outras religiões do mundo. Muitas pessoas pensam que a igreja messiânica veio, Meixo Sama veio para substituir Jesus. Não falo isso para vocês muitas vezes? Sim. Mas nós precisamos entender, Meixo Sama não veio substituir Jesus no coração dos cristãos, nem Buda no coração dos budistas, nem Maomé no coração dos muçulmanos, nem Simão Kimbango no coração dos quimbanguistas, ou Simão Toco no coração dos tocoístas. Para nós, o Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, Ele tem um plano de estabelecer o mundo ideal aqui na face da Terra. Para Ele concretizar o seu plano, em cada época na história da humanidade, Ele enviou pessoas com missões especiais para nos guiarem em direção a esse plano.
O Supremo Deus é quem enviou Buda na Índia. Buda chamava o Supremo Deus de Grande Buda. Buda viu sobre o juízo final, que ele chamou de destruição do budismo, sobre a construção do reino dos céus na terra, que ele chamou da construção do mundo de Miroku. Depois o Supremo Deus mandou Jesus. Jesus também falou: tenho muito a vos dizer, porém não posso, não compreendereis, não podereis suportar. Virá depois o Consolador, o Espírito da verdade, que vos anunciará as coisas que estão por vir. Ele não dirá nada dele, mas apenas o que tiver ouvido do Pai. Ali Jesus já estava a anunciar a vinda de Meixo Sama. Depois Jesus chamava o Supremo Deus de Pai que estás no céu. Depois mandou Maomé. Maomé chamava o Supremo Deus de Alá. E Meixo Sama veio para concretizar o que eles e outros fundadores de religiões profetizaram e se empenharam. Todos eles estão juntos com Meixo Sama, concretizando o plano de Deus nesse momento, nessa fase que a humanidade está vivendo. Então, quem encaminha os cristãos para a igreja messiânica são seus antepassados por permissão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem encaminha os budistas, seus antepassados por permissão de Buda. Tudo tem essa ordem. Por isso que Jesus dizia: ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem tem afinidade sincera com Ele, Ele cuida, protege, encaminha. O que nós precisamos aqui é, unidos com esse sonem de gratidão pelos fundadores de todas as religiões, nós nos unirmos para podermos construir o mundo de Deus, o que Jesus chamou de reino dos céus na terra e que Meixo Sama chama de paraíso terrestre. Estão a se referir à mesma coisa, não muda o que eles estão a falar. Por isso que é importante nós entendermos bem qual é a nossa missão. Meixo Sama veio nos trazer duas coisas que os outros fundadores não puderam trazer antes, por uma questão de tempo dentro do plano de Deus. Meixo Sama nos trouxe o Jorei, que é o que a Bíblia chama de batismo pelo fogo, e nos trouxe os ensinamentos, que é a Bíblia do Pai, é o último evangelho. Quando a Bíblia fala, e será pregado o evangelho por testemunho a todos os povos e todas as nações, e depois virá o fim. A Bíblia se referia à difusão dos ensinamentos de Meixo Sama. Então é importante nós procurarmos aprofundar nessa prática do Jorei, dos ensinamentos de Meixo Sama. E os dois primeiros ensinamentos que nós precisamos procurar praticar é o que fala sobre a nossa origem, que nós temos a partícula divina, o Supremo Deus está vivo dentro de nós, como fala em Gênesis na Bíblia, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é um templo de Deus, ou seja, o Supremo Deus, ele não estava no céu, longe da gente. O Supremo Deus, ele está vivo dentro de cada um de nós, independente se é homem, se é mulher, se é criança, se é um bebê recém-nascido, se é branco, negro, amarelo, mestiço, se é africano, asiático, europeu, americano, qual é a tribo, não interessa. Todos os seres humanos possuem a partícula divina, possuem o Supremo Deus vivo dentro de cada um deles. Então, quando eu discrimino alguém, não gosto daquela pessoa por causa da cor dela, por causa da nacionalidade, eu estou a discriminar Deus que está vivo dentro da pessoa. Se eu vou roubar alguém, vou aldrabar alguém, meu próximo, eu estou a aldrabar Deus que está vivo dentro dele. Então está na hora da gente começar a refletir sobre o que eu acredito. Eu acredito em Deus?
Se eu acredito em Deus, eu quero servir a Deus, esse servir começa por servir ao meu próximo que está à minha frente. Deus está vivo dentro de cada pessoa que está à minha frente. Quando a gente reconhece isso, aí já não vai ter espaço no nosso coração para julgar, criticar, desejar mal, praguejar, porque você vê, puxa, Deus está vivo dentro dele, está vivo dentro de mim, então ele é meu irmão, eu e ele somos uma coisa só, somos uma família só. Aí vão acabar os ódios, os tribalismos, os racismos, todos os ismos. E aí o Supremo Deus vai se manifestar livremente através de cada um de nós, concretizando a profecia do Messias, um só rebanho, um só pastor, todos se amando, preocupando em servir o outro, preocupando em fazer o próximo feliz. Essa consciência é que está a ser pedido agora nessa fase de evolução espiritual da raça humana. Por isso que é importante, como falei antes para os senhores, a construção do paraíso começa no meu coração, na minha casa, no dia a dia, estende para a sociedade o espírito de servir o nosso próximo, servir a nossa sociedade. Então eu quero agradecer muito, mais uma vez, pelo esforço sincero dos senhores na construção dessa nave maravilhosa, pelo esforço que os senhores têm feito para expandir a obra divina a partir do município do Akukungu, da província do Kwanza Sul, de Angola, de toda a África. Esse empenho de todos nas campanhas de ministração do Jorei, de visita nas casas, de distribuição das flores, de limpeza que tem sido feita, tudo isso está a gerar uma mudança muito grande, positiva, uma transformação. Na medida que nós levamos, praticamos no dia a dia o Jorei, que nós praticamos a flor, distribuímos, colocamos onde a gente vai, que nós estamos a fazer limpeza na nossa casa, nas ruas, nas instituições como temos feito, na medida que estamos a fazer as hortas nas casas, ensinar as pessoas sobre a agricultura natural, o paraíso que está dentro de cada um de nós e das pessoas que estão participando, sendo beneficiadas através disso, esse paraíso ele começa a se expandir e o Supremo Deus começa a se manifestar cada vez mais através das pessoas que são banhadas por essa luz. Então nós precisamos dar continuidade nessas práticas que são atividades de construção do paraíso terrestre. Antes, eu gostaria também agora de transmitir para os senhores uma orientação que o nosso líder espiritual, Kyosho Sama, transmitiu no dia 17 de maio, no Japão, na região de Chubu. Vou começar a leitura. Agora, eu gostaria de lhes dizer que Deus é o Criador de todos nós, seres humanos, e também o Criador de todas as coisas. Bem no início da criação, antes de qualquer outra coisa, Deus criou o paraíso. Nele, Deus concebeu nossas almas, nossas partículas divinas. Naquele momento, nós fomos abençoados com a luz de Deus e brilhamos intensamente como partículas divinas, ou, em outras palavras, como sagrados filhos de Deus. E lá, naquele paraíso, da mesma forma que hoje, nós éramos mantidos pela respiração de Deus, inspirando e expirando junto com Deus e Meishu Sama. Apesar de terem se esquecido disso, o lugar ao qual os senhores realmente pertencem, o seu verdadeiro lar, é esse paraíso sagrado que existe dentro dos senhores. E o seu verdadeiro eu existe nesse paraíso. Isso não é nenhuma hipótese ou imaginação. Isso é um facto. Após criar nossas partículas divinas, Deus, escolhendo tempo e lugar certo para cada indivíduo, nos enviou à Terra, nos atribuindo uma autoconsciência.
essa percepção do eu, que é única de cada indivíduo. Nós assumimos que essa percepção do eu pertence a nós e que podemos usá-la como quisermos. Mas os senhores precisam saber, essa percepção do eu é em si mesma uma preciosa criação de Deus. Eu sugiro que os senhores aceitem esse fato e pensem, sempre que possível, no verdadeiro dono da sua autoconsciência, Deus. É Ele quem deseja tão intensamente acolher todos nós, seres humanos, em seu paraíso, a fonte de todas as criações de Deus, tornar-nos seus próprios filhos e conceder-nos a sua vida eterna. Que gloriosa bênção de Deus isso é para nós, que só conhecemos a vida terrena, a vida a nós concedida pelos nossos pais físicos. Vamos ser merecedores desse grande amor de Deus, entregando-nos de volta, juntamente com a nossa autoconsciência, ao nosso proprietário original, o Criador. Vamos retornar ao paraíso que existe no ponto central da nossa consciência, receber humildemente a vida eterna de Deus e servir alegremente na nossa verdadeira missão como ser humano, renascer como um filho de Deus. Seguindo o exemplo de Meishu Sama, nós temos que reconhecer o único Deus como Pai da vida e falar para Ele. Por favor, repitam comigo. Até hoje eu vivi sob a crença, de que eu mesmo era o dono da minha vida. Por favor, perdoe esse meu grave pecado. O verdadeiro dono da minha vida é o Senhor Deus. Que habita em mim como a minha vida eterna. Como pessoa ligada a Meishu Sama, eu entrego minha vida ao Senhor. Por favor, se for sua vontade, deixe-me viver em sua vida eterna, e juntamente com todos os ancestrais ligados a mim, me conduza ao caminho do renascimento como seu filho. Muito obrigado. E ele continuou: eu gostaria que os senhores soubessem que expressar essas palavras é a forma de corresponder ao amor de Deus que sempre quis criá-los como seus filhos. Meishu Sama nos ensinou que cada indivíduo precisa se tornar um habitante do paraíso. Quando pensamos no que um habitante do paraíso possa ser, talvez imaginemos uma pessoa que está sempre em paz e que sempre se sente contente com sua vida. Mas eu digo que, como o nosso verdadeiro lar é na realidade o paraíso, nós já somos habitantes do paraíso, independentemente de quão difícil nossa vida possa parecer. Repetindo, Meishu Sama disse que precisamos nos tornar habitantes do paraíso. Através dessa mensagem, Meishu Sama quer que percebamos onde realmente residimos, que relembremos a época em que estávamos todos servindo a Deus no paraíso, junto com Meishu Sama, e que vivamos a nossa vida confiantes como habitantes do paraíso. Mesmo quando os senhores recebem uma purificação severa, os senhores estão no paraíso servindo a Deus como um habitante do paraíso. Na realidade, é exatamente no momento em que os senhores pensam que estão recebendo uma purificação que os senhores estão servindo a Deus como habitantes do seu paraíso. Isso porque é através do seu sofrimento
seja ele físico ou mental, que Deus é capaz de purificar e salvar toda a humanidade e todos os ancestrais que estão sempre juntos, como um só, com cada um dos senhores. Sejam corajosos. Receber uma purificação é sinal de que os senhores estão sendo utilizados na obra de salvação de Deus como habitantes do paraíso. E lembre-se, Meixo Sama é o nosso exemplo. Ele está no paraíso, servindo a Deus diligentemente como um habitante do paraíso. E se os senhores também quiserem servir a Deus, junto com Meixo Sama no paraíso, na obra de salvação de Deus, primeiramente, direcionem os seus corações para o paraíso interior, falando para si próprios. Vamos repetir, por favor. Como uma pessoa ligada a Meixo Sama, eu, juntamente com todas as coisas, retornarei ao paraíso, que é a verdadeira residência da minha vida, consciência e alma. Se for a sua vontade, por favor, Deus, aceite a mim e a todos aqueles ligados a mim, em seu paraíso. Aceite-nos como pessoas que já foram perdoadas e salvas. Eu entregarei tudo em suas mãos. Em nome de Meixo Sama. Assim, por favor, use-me em sua obra. Eu nela servirei. E que esta bênção seja compartilhada com todos. Muito obrigado. Kyosho Sama continuou. Eu gostaria que os senhores soubessem que proferir essas palavras ou emitir esses pensamentos em sua mente são práticas muito importantes que os senhores podem fazer no seu dia a dia como fiéis de Meixo Sama, particularmente quando estiverem em purificação. Após minha palestra, eu entregarei sementes de flores aos senhores. Falando em sementes, nós não podemos jamais esquecer que já temos uma semente dentro de nós. É a semente concedida por Deus a cada um de nós, chamada partícula divina. Assim como uma semente de flor, que está programada para florescer e frutificar, a nossa semente da partícula divina também está programada por Deus para que renasçamos e frutifiquemos para alegrá-lo. Em outras palavras, estamos destinados de nascença a renascermos como filhos de Deus, como Messias. Quando os senhores plantarem e cuidarem da semente que receberão hoje, lembrem-se que Deus também está cuidando dos senhores com o seu grande amor para que renasçam. Recebendo esse amor de Deus e de Meixo Sama, que é uno a Deus, vamos frutificar com o nosso renascimento como verdadeiros filhos de Deus. Assim, eu tenho certeza que Deus nos acolherá com prazer no seu glorioso paraíso. Até hoje, nós só conhecemos a respiração da era da noite, a respiração do nosso corpo físico. No entanto, como pessoas ligadas a Meixo Sama, nós precisamos acordar do nosso longo